Olá, tudo bem com você? Ana Cláudia aqui da Academia de Radiologia. E depois de uma semana eu quero te trazer novamente as nossas questões, e lembrando que não é sobre a correção, e sim sobre aprender com essas correções. Então vocês estão percebendo aí que a gente mudou a edição, mas se trata ainda do mesmo contexto de trazer questões de física, e hoje a gente vai falar especificamente de uma questão de proteção radiológica, das grandezas de proteção radiológica. Então vamos lá, vamos para a nossa questão do dia. Quanto à dose efetiva, então agora aqui a gente vai tratar de um assunto relacionado à dose efetiva. Então veja aí se você lembra tudo relacionado a essa dose. Então a primeira afirmativa aí diz o seguinte: então quanto a essa dose efetiva, ela depende do fator peso do tecido. E aí, o que você acha? Então, vamos lembrar que quando a gente calcula a dose efetiva, o que a gente considera? Considera a dose absorvida, considera o tipo de radiação, então o fator de ponderação da radiação, e também considera aí o tipo de tecido. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Vamos para a próxima questão. Então aí depende do tipo de radiação, a gente acabou de falar, sim. Então para cada uma das radiações, para raio-x, para raio gama, que esse fator aí, peso da radiação é igual a 1. Diferente para alfa, que é igual a 20, diferente para nêutrons com diferentes energias, ele vai ter diferentes valores. Então é um fator muito importante em relação aí à dose efetiva. Então depende sim do tipo de radiação. Então uma afirmativa verdadeira. A próxima é muito fácil, eu tenho certeza que você sabe essa resposta. Então, quanto à dose efetiva, ela é medida em sievert, coloquei aí o símbolo SV. Então, sim, vamos lembrar que sim, tanto a dose efetiva quanto a dose equivalente, a sua unidade de medida do sistema internacional é o sievert. E aí, só para lembrar, a unidade Gray é utilizada para dose absorvida. Então, essa é uma afirmativa também verdadeira. Vamos para a próxima. Então, quanto à dose efetiva, ela é igual à dose equivalente? E aí, quando você calcula a dose equivalente, calcula a dose efetiva, você obtém os mesmos resultados? E aí, sim ou não? Então, não, exatamente porque na dose equivalente, para a gente calcular essa dose, a gente vai precisar da dose absorvida e o tipo de radiação somente. Na dose equivalente, nós não levamos em consideração o tipo de tecido. Então, essa é uma afirmativa falsa. E aí vamos à última, que diz o seguinte: então, quanto à dose efetiva, ela é usada para medir a exposição à radiação interna. Então, quando a gente está falando do fator de ponderação do tecido, a gente não está incorporando os órgãos aí que envolvem, né, pulmão, coração. Então a gente incorpora a radiação interna, sim. Então ela é usada também para medir a exposição à radiação interna. Então é uma afirmativa verdadeira. E aí chegamos ao fim e a gente conseguiu cobrir e rever alguns conceitos da dose efetiva. Então esses assuntos a gente já falou aqui no canal. Se você ainda tiver alguma dúvida, é só consultar nossos vídeos aqui ao longo das nossas inúmeras aulas. E se você tiver alguma dúvida e quiser falar diretamente comigo, é só deixar aqui nos comentários abaixo que eu te respondo assim que possível. E aí eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!